Bom, e aí a gente vai chamar a nossa querida Ana Barbosa, esse amor de pessoa que veio nos acudir, nos ajudar. Ana Barbosa é a nossa companheira. Obrigada, Ana Rosa, obrigada. Deus te abençoe. A Ana Barbosa é do Jacarepaguá 1, 2, aliás, dois, sim. É que somos 4 em Jacarepaguá, né, querido? É do Jacarepaguá 2, e ela hoje vai fazer a nossa apresentação, viu? É uma trabalhadora maravilhosa. A gente costuma dizer aqui, Ana Barbosa, que o nosso maior título é o de trabalhador do Cristo. E esse aí, nega, ninguém pode negar para você, né? Porque somos trabalhadores do Cristo. E você é uma das que estão à frente de muitas realizações. A gente te agradece penhoradamente, meu amor. Muito obrigada. E a Ana Barbosa vai nos trazer, então, a apresentação. O nome da palestra da Ana Rosa. Você quer dizer para a gente, Ana, por favor? Posso falar. Primeiro, agradeço, dar bom dia a todos e todas que estão aqui no Zoom, que estão no YouTube. Agradecer muito a oportunidade de trabalho. Como você falou, esse é um título que a gente carrega no coração, né, de poder, eventualmente, mesmo sendo tão pequeninos, fazer essa colaboração na Seara de Jesus. É bem pequenininho, mas por enquanto é o que a gente pode fazer, né? Então, eu vou abrir aqui a primeira página da apresentação e vocês sinalizem se estão visualizando e se estão me ouvindo direitinho, tá bom? Ok. Para mim, chegou. Também. Ok. Todo mundo. Todo mundo dizendo que sim. Para mim também. Bom, estamos nesse 7º seminário e a tarefa é falar sobre os 3 módulos. Então, para falar sobre os 3 módulos, eu busquei 3 símbolos ou 3 imagens que pudessem nos ajudar a fixar um pouco aquilo que foi trabalhado pelos coordenadores, né, pelos trabalhadores do ENEF, ao longo desse ano de 2020, né, esse ano tão diferente, não só para o ENEF, como para a humanidade. E então nós escolhemos 3 imagens, uma candeia, uma fogueira e uma sementeira de luz. E através dessas 3 imagens, né, o que a gente às vezes chama de imagem objetivo, o que nós temos e onde é que nós queremos chegar, nós vamos desenvolver da seguinte forma essa apresentação. O tema de cada módulo, o objetivo de cada módulo, uma síntese das ideias centrais que foram discutidas pelos trabalhadores e algum comentário tendo como base a coleção Fonte Viva, trazendo alguns trechinhos de algum dos livros da coleção Fonte Viva, né, de Emmanuel e Chico Xavier. Então, para começar, nós estamos no módulo 1, que tem como tema o caminhar do Espírito como lâmpadas do Cristo. Como nós já vamos abordar as ideias centrais, eu não vou me deter em falar novamente sobre todos os temas, né, e sobre todas as ideias, mas chamar a atenção para cada um dos temas, para cada um dos módulos, que o que nós temos no módulo 1, o caminhar do Espírito como lâmpadas do Cristo, é sem dúvida o mais simbólico daquilo que traz a temática do ENEF para esse ano, que é a luz do mundo, cada coração uma candeia. Então, cada um de nós, cada coração é uma candeia a caminhar
pela terra, por sobre a terra. E esse caminhar, ele é um caminhar que comporta a nossa encarnação, comporta o nosso processo evolutivo, e estando encarnado, nós estamos caminhando, e esse caminhar também é o caminhar do espírito, enquanto a sua busca pela evolução. Então, esse caminhar do espírito como lâmpada do Cristo, ele pode ser visto tanto no sentido do caminhar do espírito vivo, né, do espírito em si, como desse espírito encarnado, e é por isso que a gente vai falar da família e da sociedade, porque a gente não está falando de um espírito no vácuo, né, isolado, sozinho. A gente está falando desse espírito que caminha, que precisa evoluir, a gente está falando desse espírito que caminha eventualmente, quase sempre dentro de um núcleo familiar, e a gente está falando desse espírito que faz parte de uma sociedade. Então, cada um de nós, cada coração é uma candeia. O objetivo do módulo 1 diz que devemos reconhecer que somos candeias vivas e que precisamos fazer brilhar a nossa luz, contribuindo assim com a iluminação do outro. Então, a gente ressalta que, primeiro, né, qual é o verbo principal aí? A gente precisa reconhecer que somos candeias vivas, acima de qualquer coisa. São várias, e por isso eu peguei a coleção Fonte Viva, porque são várias as referências a essa imagem da candeia, do espírito como candeia, para além das lições que nós temos do próprio Cristo, trazendo essa expressão. Mas o que foi escolhido como objetivo do módulo 1 é que a gente reconheça isso. Porque a partir do momento em que a gente reconhece, a gente assume esse lugar. E quando a gente assume esse lugar, a gente se torna responsável por essa assunção, responsável por esse lugar. Então, o verbo que traz o módulo 1, ele é fundamental no nosso processo. Nós precisamos reconhecer que somos candeias vivas. E aí, uma vez reconhecendo, a gente vai tentar manter a chama dessa candeia acesa, fazer brilhar a nossa luz. E fazendo brilhar a nossa luz, a gente vai iluminar o nosso redor. Iluminando o nosso redor, a gente vai contribuir com a iluminação do outro também. A ideia é que a gente não deixe ninguém no escuro, mas nós precisamos sair da nossa própria noite. Então, fiz aqui uma síntese de algumas ideias centrais para fazermos algumas considerações. Essas ideias todas, né, foram trazidas pelos trabalhadores do ENEF. O que fazemos dos ensinos do Evangelho? Agimos como espíritas em todos os âmbitos e locais? Foi uma pergunta que foi feita pelos trabalhadores. O que fazemos dos ensinos do Evangelho? Então, o que fazemos dos ensinos do Evangelho depende, em parte, de nós reconhecermos que somos candeias vivas. O que fazemos dos ensinos do Evangelho? Agimos como espíritas em todos os âmbitos e locais? E isso é tão bacana, porque a gente pensa muito na nossa ação dentro da casa espírita, a gente pensa muito na nossa ação, sim, dentro da família. A gente tem que pensar na nossa ação dentro do supermercado, no nosso âmbito de trabalho, no hortifruti, no trânsito. Então, ser uma candeia viva, levar a luz, às vezes é deixar passar alguma coisa. Não no sentido da acomodação, porque não foi isso que o Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou aquela luta constante, aquela vigilância constante. Então, não é por acomodação, mas é agir como espírito em todos os âmbitos e locais, na profunda amorosidade que deve guiar as nossas ações. No segundo item, que eu não pude participar desse processo, né, mas achei assim, muito linda a quantidade de reflexões e de perguntas, porque, inclusive nesse período que estamos vivendo, nós temos mais perguntas que respostas. E aí eu vi lá, a gente floresceu, né, fazendo referência ao tema do ENEF de 2020.
a gente floresceu. Mas aí também tinha a pergunta, florescemos mesmo? Então, esse é o momento de avaliar. Nós estamos sendo aquele que ama? Então, se nós florescemos, a gente consegue afirmar, sim, nós florescemos. A gente continua agindo como espírito em todos os âmbitos e locais, a gente continua sendo aquele que ama. E se nós temos força em dados momentos, em outros momentos fraquejamos nessa força, nesse florescimento, o que vai manter as flores vivas para que elas possam virar frutos? E aí a resposta é trazida, a fé atuante. A fé atuante é, novamente, voltar no item 1 e lembrar o que é que nós fazemos dos ensinos do Evangelho. É lembrar que nós precisamos agir como espíritas em todos os âmbitos e locais. Então, achei muito bonita esse questionamento, porque a partir do momento que a gente se reconhece como candeia viva, a gente precisa o tempo todo perguntar, a gente floresceu? A gente está frutificando? Se nós estamos frutificando, a nossa candeia não pode se apagar. É a luz, né? Se a gente pensar na luz da candeia, ou se a gente pensar na luz que faz as árvores crescerem, as plantas florescerem, a gente o tempo todo precisa de luz. Então, a nossa candeia espiritual tem que estar acesa o tempo todo. O terceiro item que eu trouxe lá das ideias é se nós florescemos, se a gente assume que já florescemos e que nós precisamos manter as flores vivas para que elas possam frutificar, como que vai se dar esse amadurecimento do fruto? Porque não adianta também o fruto ficar verde, ele precisa amadurecer. Então, o módulo 1 traz como ideia central a necessidade do desenvolvimento das potencialidades da alma. E isso só vem com o autoconhecimento. E esse impulso ao autoconhecimento, essa necessidade de desenvolver as potencialidades da alma, pode ser resgatado lá no tema e no objetivo do módulo 1, que é reconhecer que somos candeias vivas. Então, para esse fruto amadurecer, para essa potencialidade se desenvolver, para nós desenvolvermos o autoconhecimento, a gente precisa reconhecer que somos candeias vivas. E então, esse amadurecimento, novamente, voltando ali no item 1, ele vai se dar a partir do momento em que nós agirmos como espíritas em todos os âmbitos e locais, que vocês colocaram lá nas ideias centrais. Acontece na vida, acontece no dia a dia, acontece através da nossa vontade, da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, acontece através dos nossos pensamentos, através do amor e também da dor, né? Porque a gente sabe que ainda estamos nesse fruto que ora amadurece, ora apodrece, ora cai do pé. Então, a gente precisa fortalecer esse amadurecimento, às vezes pelo amor, às vezes pela dor, mas sempre consciente e reconhecendo que somos candeias vivas. E o quarto item fala da necessidade de se reinventar, de fazer brilhar a nossa luz, de acender a nossa candeia. E olha que bonito, de reconhecer os passos que já demos para poder refletir sobre os próximos passos. Então, para além de sermos candeias vivas para aqueles que nos cercam, como fala no objetivo do módulo, onde a gente vai contribuir com a iluminação do outro, é necessário que a gente reconheça também, nesse reconhecimento de que somos candeias vivas, reconhecer os passos que a gente já deu. Porque reconhecendo essa trilha que já foi feita, nós podemos refletir sobre os próximos passos. Os próximos passos, como vocês trouxeram, é a identificação daquilo que está germinando em nós, desse amadurecimento do fruto, é o autoconhecimento. Então, reconhecer os passos que já demos e refletir sobre os próximos passos se liga totalmente ao nosso autoconhecimento. Então, esse é um pouco das considerações sobre as ideias centrais trazidas pelos trabalhadores do ENEF, que vai conversar com a coleção Fonte Viva, tanto no Vinha de Luz, quanto no Caminho Verdade e Vida. Isso, óbvio, né? Na minha leitura, outras pessoas fariam essa observação, talvez em outros livros, em outras lições,
Mas o que eu trouxe aqui que eu achei muito bonito do Emmanuel, né? A nossa primeira música da nossa abertura hoje, né? Nosso irmão Carlos cantou, tem um pedacinho dessa música que diz assim: todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. É a escolha, né? A escolha, o livre-arbítrio, como foi colocado lá nesse amadurecimento do fruto, é a escolha da nossa atitude, em qualquer âmbito, em qualquer momento, como foi colocado. Então, Emmanuel nos traz assim no Vinha de Luz, no prefácio da Vinha de Luz: ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição. Então, é um pouco isso. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. O instrumental que nós temos, a forma como nós escolhemos estar no mundo, e o instrumental é aquilo que a gente sabe fazer nas mais variadas formas de manifestação de ser que podemos imaginar, né? Se a gente olha a tela do Zoom, cada quadradinho é um universo, né? Então, cada universo desse tem um instrumental para pôr em prática e pôr a serviço do outro, a serviço da nossa evolução. Então, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição. É quando o Emmanuel fala, ele diz o seguinte no prefácio do Vinha de Luz: se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia que a usina lhe fornece, ou seja, se a candeia vai usar desse óleo, se a lâmpada vai usar da energia, que são os instrumentos que elas têm para levar a luz, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição. E assim a gente vai clareando a senda daqueles que estão à nossa volta. Tem um outro trecho, aí já do Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 180, Façamos Nossa Luz, que começa com essa frase que é muito bonita. Em meio da grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo uma circunstância tão ímpar na humanidade, que para muitos é uma grande noite, para muitas pessoas, a gente precisa acender a nossa luz. Então, foi a mensagem que Emmanuel nos trouxe, né? Em meio à grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Ele fala que sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, a gente não pode ser visto pelos mensageiros divinos. Olha que bonito. É necessário acender a nossa luz em meio à grande noite, porque é exatamente, às vezes, nessa escuridão que a nossa luz precisa brilhar mais forte, exatamente para aqueles que nos ajudam em nome do Altíssimo e nos auxiliam, poderem nos encontrar no meio dessa noite toda. E aí vem uma outra frase muito bonita, também do Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel nos diz o seguinte: é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Olha que coisa profunda. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. E a gente vai resgatar um pouco dessa ideia quando for falar da família. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Mas pode acontecer dos proprietários das lâmpadas acesas irem para determinados pontos onde a gente já não consegue alcançar, porque não temos ainda merecimento para isso, e a noite se cair sobre nós. Então, esse reconhecimento de que somos candeias vivas, ele é necessário para que nós caminhemos com as nossas próprias luzes acesas, sobre os nossos próprios pés, porque é possível marchar com a luz do outro,
mas em algum momento o dono dessa lâmpada acesa pode ficar muito distante. E aí essa luz começa a rarear para nós. Vamos então para o módulo 2. O módulo 2, ele tem como seguinte tema: família, busca da ascensão para a luz celestial, hoje, amanhã e sempre. E aí eu trago aqui a imagem de uma fogueira. O que é uma fogueira, né? Uma fogueira, ela é um amontoado de substâncias que queimam juntas. Você pode ter uma fogueira só de papel, você pode ter uma fogueira só de madeira, você pode ter uma fogueira misturada, papel e madeira. Mas o importante para dar essa chama forte, bonita, permanente, iluminando muito o ambiente, que é esse o propósito de uma fogueira, né? Iluminar ambientes externos, inclusive, para que todos possam ver. Ela era utilizada, inclusive, para encontrar pessoas. Vou acender uma fogueira, você vai lá e me encontra, guiado pela luz. O importante é que queimem juntos, né? Que fiquem ali flamejando juntos. E na família, isso é muito, muito simbólico, né? Porque nós podemos ter alguém que é mais madeira, alguém que é mais papel, alguém que é um pouquinho dos dois. Tem membros da família que são madeira, tem membros da família que são papel. Às vezes é uma família que todo mundo é papel, que todo mundo é da mesma substância. Mas, na verdade, o que nós somos convocados o tempo todo a olhar para a família é que nós possamos queimar juntos. E queimar no sentido mais límpido do termo, que é da purificação. Teve um determinado momento também, falando da família, né, que nós falamos sobre essa ideia. O Carlos falou não foi na prece, daqui a pouco eu vou lembrar. Falou sobre essa questão da família, sobre o fato de estarmos ali em crescimento, mas também para aprender a amarmos uns aos outros. Então, a ideia da fogueira é, em cada membro da família, um foco de luz. Mas todos ali para fazer essa irradiação de amor, de luz, de fraternidade, juntos. Para que ao longe possamos ser vistos, o núcleo familiar, como um ente que irradia luz. Então, qual é o objetivo do módulo 2? Desenvolver a percepção em torno do agrupamento familiar, a fim de percebê-la como foco de luz que iluminará o futuro da sociedade. E é importante a gente desenvolver essa percepção, né? O verbo principal que é trazido aí no módulo 2, o ENEF, ele se fundamenta nisso. É o encontro da família espírita. É para que aqueles que participam desse encontro desenvolvam essa percepção de que esse agrupamento, ele precisa ser um foco de luz. Ele precisa ser essa fogueira vista ao longe. Ele precisa ser valorizado em todas as suas potencialidades, porque não foi uma invenção à toa, né? É uma invenção genial, como a gente fala. A família é uma invenção genial. Então, esse é o objetivo do módulo 2, e quais são as ideias centrais que a gente pode refletir? A primeira delas é o exercício da fé e da esperança, vivenciando os ensinos do Cristo nesse âmbito. A fé e a esperança, e a vivência do ensino do Cristo, elas precisam acompanhar o cotidiano de cada um individualmente, mas fundamentalmente o cotidiano daquela fogueira, para que um não deixe a chama do outro apagar. Essa é a ideia da família. É um exercício cotidiano de fé e esperança que vai ser potencializado nos ensinos do Cristo. Os ensinos do Cristo, eles são a base dessa fogueira. Tá cada um ali queimando no seu tempo, um apaga antes da hora, mas tem o outro ali, aquela brasa coladinha, exatamente para acender a fé e a esperança no outro.
conviver para aprender a amar, e um espaço privilegiado de convivência. O lar é um espaço privilegiado de convivência. Foram com essas palavras que nós começamos também esse nosso encontro, falando da família. É conviver para aprender a amar. Talvez essa frase devesse permear todos os encontros do ENEF, nos 3, nos 2, na manhã, na tarde, conviver para aprender a amar. Nem sempre a gente já chega amando de cara, né? Às vezes aquela brasa que está queimando naquela fogueira ali do seu lado está mais te incomodando do que acendendo o seu amor, a sua fraternidade. Então, tá ali do lado, aquela pedrinha quente, aquele carvãozinho quente queimando, para que a gente, convivendo, aprenda a amar. É um espaço privilegiado, porque o que a gente aprende, né, desde muito pequeno, nesse lugar privilegiado de convivência? Que a gente tem que amar aquelas pessoas. Mas eu não sinto tanta simpatia assim. Não, mas tem que amar. Tem que amar, é seu irmão, é seu avô, é sua mãe, é seu cunhado, é sua sogra, tem que amar, porque é o espaço privilegiado para essa convivência. E aí, conviver para aprender a amar. E, em seguida, identificação das dificuldades e necessidades alheias, boa vontade para a cooperação. Afinal de contas, se a gente está ali para conviver, para aprender a amar, a primeira coisa para esse amor aparecer na convivência é na convivência identificar que o outro tem dificuldades, que o outro tem necessidades específicas. E aí, reconhecendo que somos candeias vivas, reconhecendo as dificuldades e necessidades do outro, nos colocamos de boa vontade para cooperar com esse outro, porque ali é o espaço privilegiado de conviver e amar, que é o nosso lar. E aí trazemos também o Emmanuel, nos 3 livrinhos, Fonte Viva, Vinha de Luz e Caminho, Verdade e Vida. Me perdoe a palavra livrinhos, é só porque ele é pequeno no tamanho, mas ele é imenso no conteúdo. Todos eles, né? E aí a gente tem, no Fonte Viva, o item 81, que se chama exatamente a candeia viva. E ele vai dizer o seguinte, no Fonte Viva: o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Então, atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Ele está dizendo ali que precisa ter essa queima, que precisa despender energia. Quando ele fala no Candeia Viva, que o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis, quando ele diz que a gente tem que colocar as nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes, ele está falando de um eu que está num lugar. E esse lugar, por excelência, primariamente é a família. Um bebezinho, ele não está lá fora cuidando e trabalhando. Ele está dentro da família fazendo o seu trabalho para que nós cooperemos, para que nós reconheçamos necessidades. Então, desde que a gente nasce, a gente tem um papel ali naquela família. E isso gasta energia. Por isso que o Emmanuel fala: atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. E ele segue falando: sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Então, a família é um lugar de sacrificar energias. A gente acho que concorda com isso, né? Quem procura o ENEF também, naqueles dias em que estamos lá durante o carnaval, concorda com isso. A família é um lugar de desgaste energético. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente precisa reconhecer esse lugar como lugar de convivência e de luz. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para esse lugar da família, quando o Emmanuel fala do sermão edificante, é do culto do evangelho no lar.
que sempre a gente possa lembrar os participantes, de uma maneira geral, da importância do culto do Evangelho no lar, que é uma maneira que a família se coloca disponível para o crescimento em conjunto. O culto do Evangelho no lar, ele pode ser pensado também como a fogueira. É aquela hora que a gente acende os nossos corações. É aquela hora que, mesmo que um esteja assim, sem querer fazer a prece, segurando a cabeça com a mão, a gente está ali transmitindo energia e a gente está ali acendendo essa luz entre nós. Então, sempre reforçar a importância do culto do Evangelho no lar é missão também do ENEF. Emmanuel vai dizer mais em relação à família. Ele vai dizer: prega as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Eu chamo a atenção também para o culto do Evangelho no lar nesse aspecto, exatamente porque, no caso da fogueira, no caso da família, a claridade vai depender da luz de cada um. E a maneira como cada um consome essa luz tem um tempo diferente, cada um tem a sua temporalidade de queimar e fazer aparecer a sua própria luz, né? Cada um tem uma força de combustível diferente. Então, a maneira como nós, que se estamos aqui, estamos mais envolvidos com o movimento e com a doutrina espírita, a gente tem que pregar as revelações do alto, mas tem que fazer com que elas sejam formosas e brilhantes, ou seja, sem imposição, sem agressão, sem forçar, mas sempre não esquecendo de levar essa luz. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade. Então, essa expressão experimentação de fraternidade é muito bonita. Por quê? A fogueira, ela não vai se acender com um graveto. Um graveto aceso é um graveto aceso. Um graveto que acende outro, e outro, e outro, e outro, aí se torna uma fogueira. Então, se o graveto ele acender sozinho, a chance daquela luz se extinguir mais rapidamente, ela é maior do que se nós estamos juntos em família, e é por isso que nós temos um ENEF, o Encontro Estadual da Família Espírita, por isso que a gente diz que é melhor viver em família, porque quando um graveto contamina, né? Quando um graveto acende outro, e outro, e outro, a claridade ela é muito maior. Então, a família, ela às vezes pode começar sem laços de verdadeira afinidade espiritual, que aí a gente chama de parentela, né? Mas não necessariamente espiritual, parentela corporal, mas independente disso, ela é um espaço de experimentação de fraternidade, experimentação dessa fraternidade. Por isso, a família é considerada um núcleo primário de crescimento individual. A gente fala da ação de um, para ver o quanto ela impacta na ação de outra. Então, um graveto, 3 gravetos, 5 gravetos, às vezes, na mesma casa, às vezes um ali batendo um no outro, gastando essa energia, mas, às vezes, se a gente pensar, como é que o pessoal fazia fogueira antigamente, né? Era no atrito, era pedra com pedra, até que aquele atrito gerasse energia. E a vida é assim, a gente cresce e se ilumina também, gera essa energia e gera essa luz, às vezes nessa experimentação de fraternidade. Chegamos ao módulo 3, onde vai nos dizer assim, eu não marquei o tempo, então não sei se eu estou correndo ou se eu estou no tempo certo. O módulo 3 vai nos trazer como tema sementeira de luz no alvorecer da sociedade. Então, ela vem com essa imagem dos fogos de artifício, pensando que, se a gente lembra, né, do Ano Novo, em qualquer circunstância onde haja fogos de artifício, qual é a imagem que a gente faz para quem já teve até a oportunidade de ir à praia ver os fogos? Quando aqueles fogos todos caem sobre nós,
Qual é a imagem que nós fazemos mentalmente? Das luzes que caem sobre nós, dos desejos de um novo tempo, né? Dos desejos de que o futuro nos traga coisas boas. Então, quando a gente pensa a sociedade e pensa nessa luz, quando a gente pensa em todos aqueles pontinhos que dos fogos de artifício caem sobre nós, a gente faz essa imagem de que cada candeia, cada fogueira é luz que transforma a sociedade. O tema é sementeira de luz no alvorecer da sociedade. E quando a gente pensa em semear, né, quando a gente pensa numa sementeira, também nos vem essa imagem de sementes sendo jogadas, né? Quando as sementes são jogadas no solo, e quando esse solo é fértil, ela germina. A gente volta lá no ENEF de 2020. Quando essas sementes são lançadas e encontram um solo fértil, elas germinam. Então, quando cada candeia sai por aí com a sua luz, quando cada fogueira ela se acende e se mantém acesa, que é essa família forte, essa família espiritualizada, essa família que mesmo nos atritos está ciente dos ensinos do Cristo, é a luz que transforma a sociedade. Então, nós vamos ter como objetivo do módulo 3 identificar que podemos estender a sementeira de luz através da dedicação ao trabalho com o Cristo, a fim de que a ignorância seja dissipada nos caminhos humanos. Então, módulo 3, objetivo de pensar essa luz na sociedade, é identificar como podemos estender a sementeira de luz. Aquela imagem que nós fazemos quando os fogos de artifício caem sobre nós no Ano Novo, como é que a gente pode ser essa candeia que joga luz sobre todos? Como é que a nossa família pode ser uma fogueira que acende luz para a família vizinha, para a família do condomínio, para a família do bairro, para a família do trabalho, onde nós estamos representando ali também o espaço familiar de onde nós viemos? Como é que a gente pode identificar, como é que a gente estende essa sementeira de luz através da dedicação ao trabalho com Cristo, para que a ignorância seja dissipada nos caminhos humanos? E aí, ignorância no sentido da escuridão, no sentido de ainda não reconhecer a trilha que Jesus nos deixou pronta para caminhar, e que a gente anda alguns passos e retorna. Por isso que a ignorância ela precisa ser dissipada nos caminhos humanos, porque são nesses caminhos que nós estamos em marcha com aqueles nossos irmãos. Primeiro, conosco mesmo. Segundo, com os nossos familiares. E terceiro, com toda a humanidade. Então, as ideias centrais que são trazidas, algumas das ideias centrais que estão trazidas na organização dos módulos. O mundo será outro. Todo esse pensamento do módulo 3 foi bastante impregnado pelo momento que nós estamos vivenciando agora, né, da pandemia, e traz essa ideia: o mundo será outro. Agora é hora de frutificar, de pensar o que é necessário e de pensar o que é supérfluo. É curioso porque houve no início, né, em que todos nós paramos durante o início da quarentena, havia uma esperança muito grande de que o mundo fosse absolutamente diferente após a pandemia. Mas nós sabemos que a natureza não dá saltos, o ser humano é natureza, então ele não vai dar saltos, a sociedade é formada por esses seres humanos, ela não vai dar saltos. Mas cabe a nós que estamos aqui, nesse momento, como nós falamos no módulo 1, de profundo autoconhecimento e reflexão sobre onde está a nossa luz e o que estamos fazendo com ela, se estamos colocando a candeia embaixo do alqueire ou onde todos possam vê-la, é hora de nós pensarmos que é a hora de nós frutificarmos, que é a hora de nós amadurecermos os frutos que nós já produzimos, pensar o que é necessário, o que é supérfluo, e expandir essa luz nos âmbitos onde nós estamos, para que a sociedade seja outra, para que efetivamente o mundo seja outro. Tudo que a sociedade está vivenciando durante a pandemia precisa servir de lição para esse novo mundo que a gente deseja vir.
E cabe também a nós que entendemos esses processos a partir de um ponto de vista espiritualizado, ajudar outros a entenderem que isso não é um momento isolado, que isso não é um resgate isolado, que nós estamos em sociedade, que nós estamos em família e que essa chuva de luzes, ela recai sobre todos. Mas é preciso olhar para o alto. Porque se nós olharmos, se a gente está na areia de Copacabana, para ir ver as luzes, a gente olha para a areia, a gente não tem essa sensação das luzes caindo sobre nós. Então, a ideia é que a gente possa entender essa vivência. Foi falado também sobre a transição planetária e a construção do bem-estar social, algo que, durante esse período que estamos vivenciando, fica bastante gritante, né? Fica bastante evidente isso que está acontecendo, e o respeito às diferenças e às diversidades, que é algo que também acontece dentro do núcleo familiar, mas principalmente algo que hoje se torna bastante evidente na sociedade. E aí a gente vê por onde hoje a gente está fazendo aqui o uso de uma plataforma digital para poder se encontrar. A gente alcança as pessoas pelo YouTube e as pessoas estão conseguindo se comunicar de uma maneira muito veloz, mas isso exige uma ética, isso exige algo de nós profundamente claro, que é respeitar as diferenças e as diversidades. Quanto mais a gente se espalha, e voltando à imagem dos fogos de artifícios, quanto mais a gente se espalha, quanto mais a gente vem do alto, quanto mais a gente se joga nessa sociedade, tão maior é a nossa responsabilidade, tão maior é o imperativo do respeito às diferenças e às diversidades. E aí eu trago particularmente o Emmanuel, quando ele vem no Vinha de Luz, de novo no prefácio do Vinha de Luz, ele diz o seguinte: nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Então, voltando a essa questão das redes sociais, da forma como a gente tem conseguido alcançar um número maior de pessoas, exemplo, quando o chat do YouTube estava começando, eu vi que tem pessoas de outros estados participando. Então, se nós estivéssemos na sede do CERJ, nós não conseguiríamos ter essas pessoas de outros estados. Então, nós estamos tendo essa possibilidade de ir mais longe, mas nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Isso torna o espírita, a pessoa que participa do movimento espírita, que lá no início do módulo 1, a gente fala sobre esse lugar de reconhecer que somos candeias vivas e também o que é que nós estamos fazendo do ensino do Evangelho. A gente precisa saber omitir as opiniões que vão ao encontro dos preceitos do Cristo e daquilo que esperamos, né, na leitura da doutrina espírita. Então, o Emmanuel continua dizendo assim: a posição social é sempre um jogo transitório. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. E talvez seja isso que nós estamos vivendo agora com a pandemia. Abusamos em vários âmbitos daquilo que nos foi dado, e agora a gente está precisando de um ajustamento apressado. E estamos vivendo tudo isso que vem acontecendo desde o início do ano. É nesse trecho também que Emmanuel traz uma frase que se tornou, né, um clássico para nós, que diz o seguinte: o amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então, a gente faz esse link do módulo 3 com o indivíduo do módulo 1, que se pergunta, né, o que fazemos dos ensinos do Evangelho, e Emmanuel vai dizer que o bem que praticares é teu advogado em toda parte. E toda parte é a sociedade, toda parte são todos os âmbitos por onde a gente transita. E ele fala desse amor, que é a luz inextinguível. Então,
Quando a gente tiver que fazer uma escolha em sociedade, e aí por isso, por que a gente traz o eu para dentro da sociedade? Porque é a composição dos indivíduos que formam essa sociedade. E aí a gente vai pensar, como é que a gente escolhe o amor junto a um desconhecido? Como é que a gente escolhe o amor na fila do supermercado? É que quando a gente precisa fazer uma escolha de atitude, se a gente tiver dúvidas, vamos escolher o amor. Se a gente tiver aquela dúvida, falo ou não falo, dou ou não dou aquela resposta atravessada. Na dúvida, vamos escolher o amor. É a isso que Jesus nos exorta o tempo todo e que Emmanuel vai trazer no prefácio do Vinha de Luz. O amor é luz inextinguível. Então, se na dúvida a gente escolher o amor, a gente está dando aquele nosso passinho para que a nossa candeia não se apague e para que nós sejamos luz onde quer que a gente esteja. Ele segue dizendo o seguinte: não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. Então, esse momento que a gente está vivendo agora é um momento em que a gente vê posições muito polarizadas em relação à vida, em relação aos valores, em relação àquilo que a gente compreende que seja a própria vivência da pandemia para trazer o cenário atual. Então, o Evangelho ele precisa ser um norte, ele precisa ser o nosso objeto objeto e objetivo. Mas a gente não pode esperar, pelo menos por enquanto, nos diz Emmanuel, que o Evangelho tenha vitória imediata no espírito dos povos. Por isso que existe a família também, que é para quando um estiver ali com aquela brasinha quase se extinguindo, a gente encosta e acende. Para que a gente encontre e se reconheça como candeia viva, para que a gente não deixe o outro se apagar. Para que a gente se reconheça enquanto candeia viva e lá onde a gente estiver dirigindo, no trânsito, dentro do ônibus, a gente lembre que o Evangelho não vai ter vitória imediata no espírito dos povos, mas precisa ter vitória imediata em nós, para que nós sejamos luz ao lado do outro. E ele segue dizendo: a influência dele, do Evangelho, é manifesta no mundo em todas as coletividades. Mas, quando se considera as massas humanas, a gente vê que a transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo no discípulo, no indivíduo, mas apenas quando a gente faz esse esforço de manter a nossa luz acesa. E ele vai seguir no item 107, que vale muito a leitura, o item 107 do Vinha de Luz, que se chama Joio, que ele vai dizer assim: eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então, quando a gente pensar quem somos nós, onde estamos, o que estamos fazendo, qual é o nosso lugar nesse mundo, a gente tem que lembrar que vai aparecer um tempo justo em que os processos transformadores de Jesus, eles vão se mostrar através dos homens e eles vão se mostrar dentro da sociedade. Por isso, ele traz essa necessidade, num determinado momento, da extinção do joio. E essa extinção do joio passa por esse lugar que é a família. E essa família está inserida na sociedade. A extinção do joio não é a simples eliminação do outro, de forma alguma. A eliminação do joio, a extinção do joio, é quando efetivamente a gente consegue ser tão brasa ao lado do outro que acende aquele espírito vívido de seguidor do Cristo. Aquele que está ao lado de nós, mas antes, é óbvio, de nós mesmos. Então, ele termina, lá no finalzinho desse item 107, ele fala o seguinte: e em vista do joio ser atado, né, aquela imagem que a gente tem do joio e do trigo, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. E isso eu achei assim de uma lindeza enorme. Por quê?
A sociedade hoje sofre em conjunto. A sociedade hoje sofre nesse molho, que o joio ele não é amarrado sozinho. Então, nós estamos aqui por uma razão muito simples. Nós temos o joio e o trigo dentro de nós. E ele está atado junto. Então, uma dor nunca vem sozinha. É muito lindo esse item 107, e ele vale a leitura com calma e uma leitura reflexiva, né? Então, visto isso, visto algumas lições da coleção Fonte Viva, resgatando as ideias centrais de cada módulo, resgatando os objetivos de cada módulo, os temas de cada módulo, nós temos, então, a proposição de algumas perguntas que serão trabalhadas aí nas salas. Porque a ideia é que a gente realmente possa pensar sobre cada um desses conteúdos, sobre cada uma dessas lições, sobre cada uma das ideias que nos são trazidas, para que o nosso trabalho, enquanto coordenadores de ENEF, enquanto trabalhadores das casas espíritas, ela possa sempre ser permeada por essa profunda e eterna reflexão, que foi trazida, né, no módulo 1, porque foi trazida individualmente. É uma reflexão que precisa ser feita individualmente. O que fazemos dos ensinos do Evangelho? Obrigada. Liga o microfone. Obrigada, Ana, pelo carinho. Obrigada pelas grandes reflexões. Valeu. Desculpa muito. ter atravessado o horário, é que eu não marquei o tempo. Me desculpem. Não, querida, foi no teu tempo certo, certíssimo, tá? Você começou um pouquinho depois também. Então, não atravessou nada, não. Tá tudo certo, tá? E a gente te agradece, assim, de coração, minha querida. Porque a gente sabe o quanto você é ocupada e está aqui conosco, viu? Que Jesus te ilumine sempre, minha querida, sempre. Sempre, tá bom?